Esse vídeo começa com o Nate abordando essa garota e falando que ela tá muito bonita. Ele pergunta se ela está vindo da academia e em seguida se apresenta para ela. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela está solteira. Mas ela diz para ele que ela prefere ser uma mulher independente. Ele pede o número dela, mas ela fala que precisa ir agora para a academia. E já ele fala que não vai levar nem 5 minutos. Ela responde dizendo que realmente ela precisa ir agora para a academia e deseja um ótimo dia para ele. E nesse momento ela volta e fala para ele que a academia que ela frequenta fica a 1 quilômetro dali e pergunta se ele pode dar uma carona para ela. E depois que ele diz para ela que sinceramente ele não está indo naquela direção, ela fala que não vai demorar mais do que 5 minutos para chegar lá. Então ele fala que é o mesmo tempo que levaria se ela tivesse dado o número para ele. Então ele pede o número dela novamente, ela pergunta para que ele quer. E já ele fala porque ele quer conhecê-la. Ele fala que os olhos dela são lindos, e ela fala que o dele também. E depois que ela diz pra ele que ela gosta de todas as cores de olhos, ele fala que já ele gosta dela. Ela fala que se realmente ele gostou dela, ele vai lembrar o nome dela. E dá pra ver que o Nate fica desconcertado porque ele já não lembra o nome dela. A sorte dele é que quando ele também pergunta, ela também não lembra o nome dele. E brincando, ela fala que no caso dela, ela não tá pedindo o número dele. Mas ele fala que por outro lado ela tá pedindo uma carona pra ele e pede o número dela novamente. Então ela diz pra ele dar uma carona pra ela que no meio do caminho ela vai pensar sobre o assunto. Ele pergunta o que ela acha deles entrarem no carro e depois vê o que acontece. Então ela fala pra ele que é uma boa ideia. E agora nós vamos direto ao momento em que o Nate pergunta pra ela por que ela mudou de ideia assim tão rápido. Ela diz pra ele que ela não vai ficar ali fingindo ser uma pessoa que ela não é e que se ele tivesse um Kia ou um Corolla, ela não teria pedido uma carona. O Nate fala pra ela que no começo ele foi muito educado com ela e que ela não mostrou nenhum interesse, e pergunta por que ela acha que ele deveria dar uma carona pra ela agora. Ele também diz pra ela que quanto mais ela fala, mais ele pensa que ela é interesseira. Ela fala que não vai fingir ser uma pessoa que ela não é e que ela não vai dizer não para um cara que tenha um carro legal. E para acabar de piorar, ela fala que não discrimina nenhuma raça, nenhuma religião ou gênero. Agora, parece que abrir mão de um cara rico, isso ela não vai fazer não. Ele pergunta se é só isso que importa para ela e ela diz que sim. Ele fala que não gosta de interesseiras e pede para ela sair do carro dele. E termina dizendo para ela ter um ótimo treino. O Nate começa dando um oi e pergunta como está o dia dela hoje. Ela diz que está bem, então ele fala que o nome dele é Nate e pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que vai ser melhor ele não saber. Ele pergunta se ela não vai falar o nome pra ele e pergunta também se ela tem namorado. Ela não responde, então ele deseja um ótimo dia e vai caminhando na direção do carro. Mas agora ela volta dando um sorriso e um tchauzinho pra ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim, e pergunta se ela quer entrar. E já ela pergunta se ele quer almoçar. Ele pergunta como ele vai levá-la pra almoçar, sendo que ele ainda nem sabe o nome dela. Ela pede pra ele adivinhar o nome dela. E ele até chuta o nome aleatório, mas é claro que ele não ia acertar. Então ela diz pra ele deixá-la entrar que ela vai falar o nome dela. Ele pergunta se isso é uma negociação e ela diz que sim. E brincando, ela pergunta pra ele se ele quer fazer negócios e ele fala que ela pode entrar. Ela fala que o nome dela é Mandy. Então ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela estava indo. Ela fala que ela estava indo almoçar com as amigas dela e que ele deveria ir também. E quando ele pergunta que tipo de restaurante, ela fala que ela gosta de comer sushi. Já ele fala que prefere carne vermelha, rabada e comida brasileira. Ela diz que ela também gosta muito e já ele fala que ele conhece um lugar que ela vai gostar.
E quando ela diz que sim e fica empolgada, ele fala que pensou que ela tivesse um namorado. Ela responde dizendo que não tem namorado, mas que está procurando alguém, mas que tem que ser alguém especial. E nesse momento ele pergunta para onde ela quer ir. Ela fala que eles podem almoçar e depois ver o que acontece. Ele fala que não está com fome e que precisa abrir o apetite. Então ela pergunta como ele pretende fazer isso. Ele diz que eles podem deixar o almoço para depois e que agora eles podem ir para a cobertura dele. E depois que ela pergunta onde fica, ele fala que é uns 20 minutos dali e que é em Hollywood. Ela pergunta se é na cobertura de um prédio e ele fala que ela vai descobrir. E depois que ela aceita ir para a cobertura dele, ele pergunta por que ela não quis conversar com ele no começo. Ela responde dizendo porque ela estava lendo um e-mail importante. Ele pergunta se o e-mail que ela recebeu é mais importante do que ele. E já ela fala que depende do dinheiro. Ele fala que ele está com dúvida porque ela não passou muita confiança e que agora ele está achando que ela é interesseira. Ela diz que ele que a convidou para entrar. Ele fala que fez isso só para ter certeza, mas que ele ainda não mudou a opinião dele. Ela diz que ele vai ter a oportunidade de conhecê-la melhor e pergunta para onde eles vão. Ele fala que ela deu todos os indícios de que é interesseira e que ele não gosta de interesseira, e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que não tem problema e que ela estava interessada nele e não no carro dele. Holanda aborda essa garota e pergunta para ela: "E aí, como vai, linda?" Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela. Ela fala o nome para ele, mas ele diz que não está ouvindo e fala que ela é muito bonita. E depois que ele também fala que ela faz o tipo dele, ela diz que já no caso dela, ela não sabe não. Ele pergunta o que ela quis dizer e pede o número dela. E depois que ela diz pra ele que tem namorado, ele fala pra ela esquecer o namorado dela e dá o número pra ele. Ela fala que não, então ele fala pra ela ter um bom dia. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. Ele pergunta o que ela quer e ela pergunta novamente se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta o que ela quer já que ela tem namorado. Ela fala que é complicado, então ele diz que muitas coisas são complicadas na vida e quem sabe um dia desses eles possam se ver por aí. Ela diz que não, então ele pergunta como assim não e pergunta também o que ela quer. Ela diz que quer falar com ele, mas ele fala que é complicado, e em seguida diz que não está interessado. Ela fala que mudou de ideia, então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E em seguida diz que vai sair do carro para falar com ela. E ele já sai do carro dizendo que ela também vai precisar fazer ele mudar de ideia. E depois que ela pergunta por quê, ele fala porque a energia dela de agora é muito diferente da energia dela do começo. Ela fala que ficou esperando para ver o que ia acontecer, mas que agora ela está interessada, e fala que ela gostou do carro dele. Ele fala que tudo bem, mas lembra que ela não quis dar o número para ele no começo da conversa. E quando ela fala que mudou de ideia, ele fala que mudou de ideia também. Ela pede para ele esperar e pergunta o que ele está fazendo. Ela pede o número dele e ele fala que ela não deu o número para ele e que ele também não vai dar, mas que ele pode conversar com ela e pede para ela entrar no carro. E já dentro do carro, indo direto para a parte que interessa, essa é a parte que ele fala que ela é interesseira e que ela só está ali por causa do dinheiro dele. Ela fala que ela não é interesseira e já ele abre a porta para ela e pede para ela sair. Ele fala que não está interessado e quando ela fecha a porta, ele diz que está falando sério. Ela fala que não vai sair do carro e pede para ele ficar calmo. Ele fala que a verdade é que ela está sendo filmada e pergunta para ela se ela está vendo uma câmera do tamanho de uma caneta. Ele fala que ele não sabe quem é o namorado dela, mas com certeza ele vai saber o que ela fez. Ela fala que ele é patético, e já ele fala que ela foi flagrada. Ela dá um tchau pra ele e já ele fala pra ela ter um ótimo dia.
Vamos ver o que o Nair Price vai aprontar dessa vez, se fazendo passar por morador de rua. E quando ela se aproxima dele, ele começa perguntando se está tudo bem e em seguida pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. E ela fala pra ele que vai dar uma olhada no carro dela pra ver se encontra alguma coisa pra ajudar. E depois que ele agradece, ela pergunta o que ele vai fazer com esse dinheiro. Comprar alimento. Alimento. Ué. E quando ela pergunta por que ele está ali, ele fala que até não gosta muito de falar sobre isso, mas ele terminou com a namorada dele e acabou ficando sem nada, e que está procurando trabalho, mas que está difícil de encontrar. Em seguida, ele fala também que ele só está precisando encontrar uma namorada de verdade e que ela se encaixa perfeitamente no que ele está procurando, e pergunta qual o nome dela. Ela até dá o nome para ele, mas percebendo que ele está querendo mais do que uma esmola, ela começa a se afastar. E depois que ele pergunta se ela tem namorado, ela diz que sim e fala para ele que ela precisa ir embora. E agora é o momento em que ele troca de roupa e vamos ver se perto da Lamborghini as coisas vão mudar. E ele fala aqui agora que nós vamos descobrir se ela realmente tem namorado. E agora, quando ela se aproxima do Nair, ele fala pra ela: "E aí, gata?" Já ela diz pra ele: "Calma aí, esse carro é seu." Ele fala que não estaria sentado no carro se o carro não fosse dele. E confusa, ela fala pra ele que ainda há pouco ele estava ali sentado no chão. Ele fala que preferiu ficar perto do carro dele e pergunta se ela vê algum problema nisso. Ela fala que não e diz que o carro dele é muito bonito. E fala pra ele que ela gostaria de dar uma volta. Mas ele fala que não tem certeza, afinal de contas ela disse que tem namorado. Mas agora ela tanto fala que tem namorado, quanto também parece estar disposta a fazer de tudo o que for necessário para poder entrar no carro. E dentro do carro, depois de algum tempo, ela fala pra ele que ele poderia levá-la para fazer compras. E ele pergunta pra ela o que fez ela pensar que ele ia gastar dinheiro com ela. E quando ele fala pra ela que ele tem namorada, ela fala que tem certeza que ela pode ser uma namorada bem melhor pra ele. Ele fala que isso tudo tá muito confuso, porque primeiro ela pede pra ele fazer compras pra ela. E depois, mesmo ela tendo namorado, ela fala que ela seria uma ótima namorada pra ele, ainda que ela acabou de conhecê-lo. Ele pede ela para sair do carro, mas ela fala que não vai sair do carro. E depois que ele fala novamente, ela pergunta se pelo menos ela poderia tirar uma foto. E ele fala para ela que não deixa interesseiras tirar foto com o carro dele. Ela diz para ele que ajudou ele no início. Ele fala que isso não significa nada, que ela deu uma moeda para ele e agora tá querendo levar o dinheiro dele embora. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá?